articulações que nós vamos construir para culminar na vitória. Não é assim quando lança um desafio para nós? Motivação. Então, desafios são motivações que nós, espíritos reencarnados, vamos precisar vencer para chegar à conquista maior, a nossa plenitude. Qual é a plenitude para todos nós? Qual o fim objetivado para a nossa vida espiritual? É a perfeição. Então aqui, desafios vários para que a gente chegue à perfeição. Começa com a criação, que é a proposta inicial. Todos nós partimos de um início único, motivados pela lei do progresso. Então, está aí igualitariamente a proposta. Todos tivemos a proposta inicial, criados, simples e ignorantes, sem saber, sem o conhecimento necessário para vencer e construir a nossa própria vida. Progressivamente, nós chegaremos à perfeição pelo conhecimento da verdade. E Deus nos propõe conhecimento da verdade para que a gente possa nos aproximar cada vez mais de nós mesmos. Progressivamente chegarão à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximarmos de si, para que pelo conhecimento da verdade nós possamos nos aproximar cada vez mais de nós mesmos. E nos aproximando dessa essência divina, mais e mais a gente se aproxima de quem? De Deus. Período da transição que todos nós estamos passando, com a destinação de sermos totalmente livres da influência da matéria, tornando-nos futuros mensageiros e ministros de Deus. Aí está o ponto inicial de todos nós, idênticos no início. E nós somos colocados numa escola, planeta Terra. E o planeta Terra, ele estaria apresentado como? Não é mais um mundo primitivo. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiação, razão por que vive o homem a braços com tantas misérias. A nossa escola não é primitiva mais. Não é assim, quando a gente procura a escolarização para os nossos filhos, a gente procura uma escola adequada. Só que a escola adequada, ela também é de acordo com o grupo de alunos que vão estar ali. O planeta está de acordo com a necessidade dos espíritos ali reencarnados. Então, agora, no momento, não estamos precisando do mundo primitivo. O ideal para vencermos e construirmos a nossa vida espiritual é um mundo de provas e expiação. Aí a gente entende, como traz o Gênesis do Espiritismo, capítulo 3, porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Mas quais seriam, então, essas escolas, esses mundos habitados anteriormente? Então, o primitivo é o mundo das primeiras encarnações, de expiações e provas, predomínio do mal, que é o planeta Terra, nesse estágio ainda que ele está passando. Mundo regenerado. Mundo regenerado, nós encontramos provas, mas há já um fortalecimento, um refazimento das lutas. Ainda existirá expiação no mundo regenerado? A expiação, ela continua para aqueles que não terminaram o processo corretivo. Mas não há espaço mais para aqueles que vão iniciar processos expiatórios. Não vai reencarnar mais espíritos para cometer crimes, para corrigir outros mundos. Não, aqui a proposta é regeneração. Aqueles mais dóceis, aqueles que estão aprendendo e se esforçando para corrigir os erros já trazidos de vida passada, que se propunha não criar mais causas expiatórias, esses permanecerão. Aí é a proposta do mundo, planeta Terra, para as próximas gerações, terceiro milênio. Mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, onde só reina o bem. Nossa meta, né?
fabulosa, onde estaremos lá. Então aqui a gente tem o início, mundos primitivos, a transição, os mundos servem de transição para os outros, nós estamos em mundo de prova e expiação para a regeneração, um dia chegaremos a mundos ditosos e felizes, e a destinação mundos celestes ou divinos. Ali, nessa posição, mais ou menos, está o planeta Terra. Estamos todos nós, estamos encarnados aqui. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. A humanidade do mundo regenerado, como ela é? Experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que é tortura, do ódio que sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele cumprindo-lhe as leis. O homem ainda é de carne, ainda tem que suportar provas, porém sem as angústias da expiação. Não é assim, sem problemas. Mas nós já estamos capacitados, seguros, sem a proposta do orgulho, da inveja, do ódio, né? Libertos de paixões desordenadas. Aqui a gente pode perceber em que ponto eu estou já para chegar ao mundo regenerado. Se cada um começar a fazer sua avaliação em percentual do seu comportamento, do seu sentido, das suas escolhas, a gente vai se posicionando aqui agora. Se a humanidade para o planeta regenerado tem esses componentes, são esses os componentes que nós precisamos construir na intimidade do nosso ser, para chegar a ter o privilégio de estar no mundo regenerado. Por isso, o objetivo da reencarnação. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? A reencarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. Somente através do exercício do corpo que é o espírito adquire conhecimento. Introdução do Livro dos Espíritos. Então aí, expiação é o objetivo da reencarnação, ou seja, corrigir, correção das nossas condutas, para estar conseguindo os elementos necessários a estar no mundo regenerado. Olha como é que vai casando o conhecimento. Agora eu estou compreendendo. Mas nós vamos chegar a compreender muito mais. Começa com o primeiro de todos os direitos naturais do homem, o direito de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Reencarnar não é fácil. Não é fácil. Tem um planejamento. Nós, quando começamos a estudar a doutrina espírita, a gente vai vendo até conseguir reunir o grupo, harmonizar este grupo com a proposta reencarnatória, até vencer o momento da reencarnação nos seus 9 meses, quando não é interrompido pelos métodos abortivos. O instrumento, o corpo físico que nós espíritos recebemos para reencarnar é delicado. Então ele tem que ser bem cuidado. A vida, viver, é um desafio sublime e realizado com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente a avançar, decididamente a autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Mas, como eu trouxe anteriormente, quem está recebendo esse Espírito tem que sustentá-lo para vencer os desafios iniciais do processo encarnatório, não interromper ele no meio da gestação. Se não interrompe, ele nasce. Mas tem que cuidar ainda, porque ele é altamente frágil. No
pode jogar na lagoa, nem no lixo, né? Então ali nós começamos a perceber que nós nos ajudamos mutuamente uns aos outros desde o início da proposta. Não é nascer um chocolate e vai crescer sozinho, não. Ele ainda fica vinculado a nós. E essa vinculação, gente, ela é vibratória. Essa vinculação está ali alicerçada no compromisso que nós temos uns com os outros. A vida já começa a nos desafiar nesse caminho. Mas aí chega a adolescência, o despertar da energia sexual, que todos nós já passamos, alguns ainda vão chegar lá. O que acontece? Ali nós temos a epífise, uma glândula que ela começa a despertar. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações interiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária iniciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e reflexões. Começa ali a retomada. A epífise traz para o ser a abertura de todas as suas emoções, de todas as suas questões psicológicas, de tudo que ele traz da vida anterior, mas na forma de tendências, reflexos. Aí a gente fala, o adolescente é muito conflituoso, o adolescente isso e aquilo, né? Mas ele tem a transformação hormonal e biológica deste corpo físico. Mas está acontecendo algo mais ali. É a retomada de todo o passado. Ressurgem os conflitos, as exagerações, às vezes, de prazeres. Porque se ele quer fazer de novo, se ele quer buscar os mesmos grupos de viciação, temos que oferecer para este espírito um componente diferenciado para instrumentá-lo a vencer-se. Todos nós aqui, os adultos, já tiveram os seus atropelos, outros mais, outros menos. Muitos administraram bem, mas nós, com conhecimento espírita agora, podemos ajudar em muito a nova geração no momento chamado adolescência, em que ocorre o despertar das energias sexuais. Oferecendo para eles o quê? Conhecimento, capacidade de escolher, analisar, discernir, perceber o que está acontecendo com ele. Uma jovem na mocidade, eu sempre trago isso, ela disse que o homem velho dela estava dando muito trabalho para ela. Como que ela chegou nessa posição de questionar isso? Porque ela recebeu o conhecimento, o que está acontecendo espiritualmente com ela, e ela refletiu e percebeu
vemos lá, né? Aí a gente fica criticando, olha lá, o bacanal, olha lá o que eles faziam, olha. Não, éramos nós, sem a instrumentalidade do conhecimento intelectual, sem a capacidade reflexiva, que nos entregamos aos desvarios da irreflexão, dos desejos, da paixão, viciado. Aqui traz o campo da viciação. Olha só, vamos ver se eu localizo. Daí, a nossa multidisciplinar viciação das energias sexuais. Daí a tendência que ainda eclode dentro de nós, não importando agora adolescente ou adulto. Não está errado, receitar a doutrina espírita. Hoje eu estou com vontade de receitar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita traz os três radicais. A senhora pode orientar, oferecer livros. Uma coisa é certa, a doutrina espírita, a gente indica, ela não dá receitas mágicas, ela orienta, como todo médico, orienta, mas é pelo livre-arbítrio que a gente vai seguir a medicação na hora certa, no tempo certo. Tem gente que não toma o remédio, não gosta, esquece, e quem faz com a doutrina espírita não faz a mesma coisa? Tem gente que lê, não lê, lembra, esquece, vem na reunião, falta. Hoje eu não preciso da reunião, eu não preciso de reunião. O comportamento que a gente tem com as questões do mundo, isso é do espírito. Muitas vezes a gente traz para dentro do conhecimento espírita. Nelma, como se dá o processo? Como se dá o processo da epífise que faz as tendências? Como se dá o processo da epífise que traz essas tendências do passado? Na adolescência, a partir dos 14 anos, ela eclode. Hoje está sendo Daí está sendo antecipado. Né? A infância tende a diminuir. Né? Então, talvez isso traz a questão da antecipação em função dos vários estímulos, né? Para o campo da sexualidade, também está muito exagerado e muito livre. Mas isso é natural acontecer, porque a gente tem que retomar ao ponto que a gente ficou para poder evoluir. Mas a gente tem que retomar o ponto que a gente ficou com a capacidade de olhar para ele, refletir, analisar e vencer o desafio. Como é que seria vencer a questão do despertar da energia sexual? Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Não proibição. Educação, emprego digno, respeito aos outros e a si mesmo, controle e responsabilidade. É saber como convém utilizar. Nós já temos a ciência humana relacionando, catalogando desvios em torno da área da sexualidade, doenças dentro desta área, abusos dentro dessa área. A animalidade é prazer muito grande ainda dentro dessa área. Mas essa catalogação humana, ela está enraizada no fundo espiritual, é no espírito. Não vai ser remédio, cirurgia, nada. É o espírito que precisa trabalhar valores diferentes. Aqui traz renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina, educação, emprego digno, respeito aos outros e a si mesmo.
regida, os nossos corpos, pelo princípio da lei de causa e efeito. Né? A gente reencarna para espiar, corrigir o nosso grupo familiar, que é a célula da sociedade. É nesse grupo familiar que nós vamos estar colocando o ser que vai estar no mundo, nas direções, no comportamento social. Ah, mas está na creche. Mas se quem estiver na creche tiver condição e o preparo suficiente para educar o melhor possível dentro de valores e princípios, é até onde esse espírito poderia estar. Ele não está ainda no princípio de lei de causa e efeito para reencarnar em uma família unificada, coesa. Ele vai ter que passar por aquele processo de correção dentro de uma creche. Né? Mas o que a gente quer trazer é o seguinte: a doutrina espírita, a terceira revelação, a verdade, ela realmente vai estar dentro dos seus princípios básicos, norteando a vida. Mas ela não vai acabar com as outras religiões. Ela não vai acampar o mundo, mas os princípios básicos vão nortear. E qual é a melhor religião, traz o Livro dos Espíritos? Qual é? É aquela que mais homens de bem fizeram. Eu posso indicar a doutrina espírita, mas se o outro não estiver aberto para isso, eu vou estar batendo, né? Forçando, querendo converter, que não é a proposta. Eu fiz isso comigo. Tem coisas no doutrina espírita que eu já consegui praticar. Eu estou pregando para mim como eu tento oferecer para o outro, que é para ele, vai ser muito bom, porque para mim está sendo bom. Isso vai depender. E olha que remédio, a gente não indica assim, não. Não é? Tem dosagem, miligramas, 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 6 horas, de 2 em 2 horas, isso é de acordo com cada um. E a verdade, a dosagem é de acordo com a capacidade de cada um também. Senão não vai surgir efeito nenhum. Vai aos pouquinhos sendo administrado. Mas voltando aqui à questão da educação sexual. A educação sexual. Aqui está trazendo virtudes, renúncia, abnegação, continência, disciplina emotiva, equilíbrio, capacidade de administrar e dizer agora não. O que está acontecendo? Por que isso? Pensar e refletir, porque como traz Emmanuel no Vida e Sexo, nessa hora poucos lembram do raciocínio. Né? Poucos lembram, se deixam levar as precipitações. Porque se eu começo a exercitar esses valores, eu vou adquirindo o quê? Temperança, fortaleza, força de vontade para vencer os instintos, para vencer essa vontade viciada, relaxada. Por isso que a gente está com o desafio da reencarnação, de criar pelo exercício diário esses componentes que nos dão a têmpera, a resistência, o raciocínio, a fé raciocinada. Não é negativo. Olha, nesse livro, Missionários da Luz, André Luiz perguntou lá para o orientador: mas não seria melhor tirar o espírito das experiências sexuais? Vamos tirar essa questão sexual dos espíritos? Seria melhor? Vamos parar de mexer com isso, que está muito difícil. Aí o orientador falou: não é por aí. É preciso trabalhar no campo da energia sexual, utilizar-se dela nas relações para chegar ao amor, porque a sublimação no trato dessa energia que vai nos levar ao amor, que é o campo da afetividade. A gente tem que sair da animalidade, da precipitação, dos excessos de prazer, do abuso. É do uso com responsabilidade, não é proibição. É como convém utilizar, é saber utilizar. E a energia criadora, é a energia da vida, não é só no campo da relação sexual. Ela não está fixada ali, mas nós viemos milenarmente colocando a utilização dela somente na relação sexual, porque ela ficou ali centrada. E se não tiver relação sexual, o que a gente fala?
não é modismo moral. Relativo a uma época, a um conhecimento relativo. E é isso que nós, do conhecimento da doutrina espírita, estamos querendo chegar à moral que Jesus quis trazer. E a energia sexual, ela permeia todos os campos da nossa vida, das relações, amizade, afetiva, familiar, na criação, no campo da arte, no campo do esporte. É ela que está aí puxando a energia da terra, Kundalini, e o nosso centro coronário puxando a energia divina e trabalhando aqui. Não tem problema não, gente, está tranquilo. A questão é como utilizar. Tem aqueles aqui no grupo que vai ainda começar os seus processos, e nós que já passamos por experiências, amadurecendo, aprendendo com o que se foi, para daqui construir um outro piso. Por quê? Nós vamos reencarnar de novo. Ah, mas quando eu reencarnar de novo vai ser bom demais, porque eu já me esforcei em alguns aspectos. Estudei japonês. Ah, quando eu voltar a ser jovem de novo vai ser bom demais. Mas o desafio da responsabilidade. Quantas das vezes a gente diz, eu não, foi ele. Quantas vezes em criança aconteceu de alguma coisa ser errada, a gente transferir, foi o meu irmão. Às vezes é o caçulinha, né? Como ele é tão ingênuo, inocente, nem fala direito, a gente já transfere o quê? A mãe não vai bater nele porque ele é muito bebezinho, não vai pôr de caixa porque ele é bebezinho, mas né? A gente transfere a responsabilidade. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é denominado imaturo. Hamed no livro As Dores da Alma. Página 16, já deixei marcadinho para a gente pegar e ler de novo, porque eu trouxe um pedacinho do texto. Olha, eu acho que eu ainda não estou pronto. De vez em quando eu mato a minha sogra, o meu avô. De vez em quando eu fico doente e não vou trabalhar. De vez em quando eu invento várias desculpas, né? De vez em quando alguma coisa acontece errada, eu já começo a desviar. Desafio é amadurecer. Porque transferir responsabilidade é imaturidade. Precisamos aprender a assumir a responsabilidade por nós. Como vencer isso? Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Nossa! Se a gente conseguir chegar nesse ponto, a primeira parte do despertar da energia sexual, eu já vou investigar e descobrir a razão desse querer, desse desejo. Estamos estudando o conhecimento da verdade para nos responsabilizarmos por nós, que a gente aponta, a gente transfere a responsabilidade, a gente cobra de todos a responsabilidade deles. E a nossa? Qual é a nossa responsabilidade? Olha, vou pensar. Qual é o objetivo da reencarnação? Corrigir, expiar, melhoramento